Contamos hoje com a presença de Marcelo Ceneda, da cidade de Londrina, para nos falar sobre um caminho para o despertar espiritual. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Ninho Vazio. Todos nós, espíritos imortais que somos, nos encontramos em processo evolutivo. Saindo da ignorância para a perfeição, temos um caminho a percorrer para o despertar espiritual. Será que existe algum roteiro para nos orientar neste sentido? Quem vai nos trazer estes esclarecimentos é Marcelo Ceneda, logo após o Momento Espírita. Nos primeiros versículos do livro bíblico do Eclesiastes, lê-se que há tempo para tudo. Tempo de semeadura, tempo de floração, tempo de seca, tempo de chuvas abundantes. No ciclo do matrimônio, igualmente existe o período inicial da adaptação, das descobertas do outro, da vinda dos filhos. Tempo de noites mal dormidas, de fraldas e mamadeiras. Tempo de garotos na escola, de lições, da universidade. Dias inquietantes dos namoricos, dos voos mais distantes dos filhos ainda jovens. Finalmente, chega o tempo em que os cônjuges se descobrem com o ninho vazio. Não mais as vozes, olá, cheguei, oi velho, oi mãe. Não mais os sons dos aparelhos eletrônicos, as risadas, os pés sobre o sofá da sala, a linha telefônica sempre ocupada. De repente, como aves migratórias, os filhos se vão. Vão para a formação dos seus próprios lares e consolidação das suas carreiras profissionais. Quando se descobrem a sós, muitas vezes, os cônjuges passam a se desarmonizar. Agora, com tempo dilatado, podem olhar mais detidamente um ao outro, descobrindo imperfeições e defeitos. As separações ocorrem com frequência nesse ciclo. A vitalidade do casamento fica enfraquecida. Surgem os desentendimentos e o casal entra em crise. É uma fase que exige sabedoria. O salmista Davi, traduzindo as necessidades especiais, assim se expressa: Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares. É justamente quando se necessita mais do outro que a criatividade há que ser acionada para tornar o espaço do ninho vazio uma aventura. É o momento de aprofundar o relacionamento conjugal, retomar os verdes dias do namoro, redescobrindo o prazer do calor de um aconchego mais demorado. Deter-se a mirar um ao outro, recordando quando exatamente os cabelos começaram a ficar prateados. Relembrar as lutas intensas, cujos traços estão impressos nas faces de ambos. Utilizar o tempo na leitura nobre, trocando impressões, discutindo panoramas e vivências. Idealizar juntos novas metas. Tornar a usufruir o sabor das manhãs claras, no passeio de mãos dadas, no bosque próximo. Saborear juntos pequenos detalhes. A ida à pizzaria, os diálogos sem pressa, o concerto, o show. Enfim, é imprescindível que os cônjuges estabeleçam prioridades. E o matrimônio é prioritário. Tudo que venha deteriorar o equilíbrio conjugal deve ser eliminado. Desenvolver amizade e companheirismo entre si. O tempo e os interesses compartilhados conferem segurança e alegria. Fugir da rotina. Quando te surpreendas demasiadamente crítico para com a criatura que contigo compartilhou dores e alegrias de uma vida,
que contigo ombreou nas dificuldades mais acerbas, a criatura à qual entregaste o corpo e a alma, para um pouco. Pensa em tudo que juntos idealizaram e construíram. Recorda os primeiros dias. Pensa em quantas vezes foi aquele o ombro amigo em que te apoiaste e choraste. Pensa em quantas vezes os abraços, os apertos de mão, uma doce carícia te fizeram adquirir forças para os embates do mundo. Deixa-te penetrar pela ternura das lembranças. E então, olhe o teu par e ama-o um tanto mais, enquanto prossigas no caminho com ele. O CD Momento Espírita, número 29, é composto de mensagens sobre o amor. Ninho Vazio é a faixa 7. Conheça todas adquirindo o CD pelo site momento.com.br. Está conosco Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina. Marcelo, estamos felizes por ter você no programa hoje. Eu que agradeço. Jesus nos deixou incontáveis orientações que nos orientariam na nossa caminhada evolutiva. Nessas orientações, nós podemos identificar algum roteiro para o nosso despertamento espiritual? Olá, Ivone, como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Nós temos em toda a trajetória de Jesus lições variadas, né, e para todas as situações da vida. Mas hoje eu gostaria de comentar alguns aspectos que são bem práticos, né, para a nossa proposta de buscarmos um caminho, né, mais equilibrado, mais estável, mais harmonioso. Então, deixando bem claro que certamente existem muitos outros roteiros, mas esse acredito que seja um bastante válido, né? Que se refere a considerarmos as lições que temos da vigilância e oração, da disciplina, do perdão e da esperança. Então, certo. Eu proponho que a gente converse um pouco sobre isso, né? Realmente, a vigilância é importante, Marcelo. Aliás, o que é a vigilância, né? Porque a gente fala muito em vigilância, mas o que a gente poderia colocar como ser vigilante? Olha, Ivone, sabe que para ilustrar isso, eu lembrei de uma situação comum da minha infância, né? Eu fui criado na zona rural, na época em que não existia o leite empacotado. E aí tinha que fazer aquele procedimento de ferver o leite. E minha mãe dizia assim, olha, hoje você vai vigiar o leite na fervura. E ficávamos ali, atentos, né, para que o leite não transbordasse. Então, vigiar é esse conceito de prestar atenção. Estar atento para as situações que acontecem na vida. É uma proposta de observação. Então, quando Jesus fala vigiai e orai, esse vigiai é a nossa vida. No geral, nós somos prontos a vigiar a vida alheia. Exatamente. Mas não foi a proposta. Então, vigiar podemos considerar como sendo essa atitude de auto-observarmos-nos, de prestar atenção aos nossos atos, aos nossos pensamentos e às nossas palavras. Qual a importância disso? Se nós não estivermos nos observando, como vamos perceber para qual direção estamos indo? Como vamos nos dar conta se a nossa conduta está em acordo com a nossa proposta de vida ou não? Porque se formos caminhando simplesmente sem termos atenção para qual direção, não significa que estamos no bom caminho. Então, vigiar é isso, prestar atenção, observar.
E como já falamos diversas vezes, né, essa proposta de vigiar requer tempo. Então, todos precisamos diariamente reservar alguns minutos, não precisa mais do que 10, 15 minutos, e nos observarmos como Santo Agostinho nos recomenda, né? Conhece-te a ti mesmo. Se fizermos assim, podemos perceber, puxa, essa minha atitude hoje não foi a melhor, vou me corrigir amanhã. Ou o contrário, essa minha iniciativa foi muito boa, amanhã eu quero continuar com isso. Quero melhorar. Quero melhorar, né? Então, essa questão da vigilância é fundamental. E só para continuar, né, dentro dessa lição de Jesus, a oração. A oração que Jesus ensinou, vigiai e orai, né? Às vezes nós invertemos a ordem, orar e vigiar, mas não, Jesus orientou para que vigiássemos e orássemos, né? Você nos fala então sobre a importância dessa ligação, dessa união, né? Da vigiar porque e orar. a vigilância exige mais, né? Porque Sim. orar, muito bem, sentamos, oramos e assim por diante. Mas essa questão da vigilância nos exige mais. A oração é tão importante, vendo agora essa nova tradução que o Haroldo Dutra Dias fez do Novo Testamento, ficou uma leitura muito agradável, né, do Evangelho. E é interessante, vou notar, a frequência enorme com que Jesus se retirava para orar. Então, em diversos versículos, podemos encontrar: Jesus foi ao monte para oração, e Jesus estava orando. Jesus se recolheu para orar. Em todas as obras espíritas sérias, identificamos que os benfeitores, antes de cada tarefa, fazem uma oração, pedindo respaldo, proteção de Deus. Durante a tarefa, permanecem em oração. Ao término da tarefa, fazem oração. Então, se os benfeitores permanecem nessa postura constante de oração, eu tenho certeza que nós estamos orando muito pouco. Quantas vezes o evangelho semanal acaba sendo o único momento de oração? Então, é urgente que renovemos este conceito para permanecermos em oração várias vezes por dia. Essa é a proposta, então, da vigilância e da oração, para termos lucidez dos nossos atos e para que a oração nos norteie no melhor caminho. Você se referiu também à disciplina, né? Como que nós podemos considerar a disciplina no roteiro de um mundo melhor? Ivone, a disciplina já foi tema até de um outro tópico de nossas conversas aqui. E eu gosto sempre de ilustrar que foi a única exigência que Emmanuel fez ao Chico, quando Emmanuel propôs a trajetória que teriam, né, na mediunidade do Chico. Mas foi uma exigência multiplicada por 3. Então, é outro fato que podemos constatar na literatura espírita de qualidade, que os espíritos evoluídos são extremamente disciplinados, porque a disciplina nos traz a liberdade de escolha. Quem é disciplinado pode escolher qual caminho escolher, tomar, pode escolher qual atitude fazer, qual palavra proferir. Quem é indisciplinado, estouvado, desorganizado, sempre é refém de alguma coisa, sem falar nos hábitos perniciosos, né? Então, a importância da disciplina é porque ela traduz libertação. Você se referiu também à esperança. E observando o panorama atual, né, dá-nos a impressão que não há esperança de dias melhores, né? Como que nós podemos fazer para manter viva a esperança, apesar de toda a situação difícil que nós estamos vendo o nosso planeta atravessar? Ivone, a esperança é um dever de todo cristão, de todo aquele que tem a compreensão da nossa realidade espiritual. Somente o materialista pode, eventualmente, se desestruturar
com as adversidades do mundo. Mas nós, que temos a compreensão da evolução infinita, temos o dever de nos portar como indivíduos, como pessoas que têm a convicção de que Deus está no comando. Talvez uma das maneiras mais simples de ilustrarmos isso é imaginemos um mundo no qual Jesus reencarnou há mais de 2000 anos atrás. Um mundo em que assim as maiores barbáries, as maiores atrocidades eram praticadas de maneira assim muito corriqueira, eram assim aceitas pela sociedade da época, e Jesus reencarnou neste contexto, sem conforto de qualquer natureza, sem recursos tecnológicos, sem respaldo da imprensa que nos traz os livros tão iluminados. E mesmo assim, toda a trajetória de Jesus foi de esperança, foi de convicção no mundo melhor, foi de nos convidar para um reino de paz e entendimento. Aliás, a gente não deveria se agoniar, porque Jesus já havia nos alertado: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, eu gosto de lembrar, né, de uma pequena história, que numa viagem de avião, estava lá tendo uma grande turbulência. E um senhor de certa idade estava ao lado de um menino de pouca idade, 10, 12 anos, lendo um livro. E aquela turbulência toda, e o menino tranquilo. E aí, uma hora, o senhor não se conteve. E, imaginando ser a primeira viagem do menino, perguntou: a primeira vez de avião? Ele disse: não, já viajei muitas vezes. Mas você não está vendo a turbulência? Sim, essa é das fortes. E você não está com medo? Não. Como não? Meu pai está no comando. Ele é o piloto. Então, essa é uma história singela, mas que ilustra. Nós temos que ter a convicção de que tudo o que está acontecendo ao redor do mundo está seguindo o curso previsto para a evolução verdadeira. Como Jesus já havia nos advertido, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então, os pilares humanos da iniquidade, da corrupção, vão ruir. Toda casa em reforma tem alterações, barulhos, riscos, mas temos a convicção que o mundo melhor está sendo construído. E temos que zelar muito de cada qual da sua própria conduta. Marcelo, você se referiu ao perdão. O perdão é de fundamental importância em nossas vidas, né? Qual é a importância do perdão neste roteiro para uma vida melhor? O perdão é tão importante que foi uma lição direta que Jesus nos deixou, quando Ele nos faz o convite, né, para perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Porque o perdão é um agente de libertação. Um grande desafio do perdão é porque muitas vezes consideramos que o perdão é uma concessão, é um benefício para aquela pessoa que nos agride. É comum ouvirmos assim: ah, ele não merece o meu perdão. Como se fosse algo que nós estivéssemos entregando ou presenteando o nosso agressor. Esse conceito é equivocado. A pessoa que nos agrediu e feriu o equilíbrio das leis divinas, certamente irá arcar com as consequências da sua atitude. Irá responder perante as leis de Deus e terá que restituir o dano causado pelo amor ou pela dor. Mas o dano causado é problema do agressor. De nossa parte, precisamos aprender a perdoar, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Então, em verdade, o perdão se refere àquela pessoa que se sentiu injuriada. É bom para aquele que perdoa. É bom para aquele que perdoa. Essa é a situação que precisamos procurar considerar. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Podemos considerar que quem perdoa confia em Deus. No seguinte contexto: considero que aquela pessoa
agiu de maneira equivocada comigo. Mas eu confio em Deus. Deus há de proporcionar pelo amor, talvez, se não for possível, pela dor, possivelmente, a oportunidade de reparação. Mas eu preciso tratar de perdoar para que eu siga o meu roteiro de evolução. Porque quando nós não perdoamos, nós nos sintonizamos com o agressor. Sim. Aí o nosso espaço mental fica ocupado. Quantas vezes nós estamos trabalhando, conversando, interagindo com alguém, só na superfície. O nosso íntimo está num duelo mental com o agressor. Aí não desfrutamos das alegrias que a vida nos dá, não trabalhamos com a dedicação devida, então o perdão nos compromete. E para nós que somos espíritas, temos um argumento extra. Melhor perdoar agora do que reencarnar junto na próxima. Sim, por isso que Jesus disse, né, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho, né? Você poderia comentar um pouco sobre É exatamente essa isso, porque gostemos ou não, é uma lei divina, que todo laço de desafeto, de desamor, de rancor, seja desatado. Agora ou depois. Enquanto o laço está ainda frouxo, ou depois, quando estiver muito já apertado. É mais inteligente para nós nos esforçarmos agora. É difícil. Não estamos dizendo que é fácil. Mas aí também vem a recomendação de Jesus, né? Orai pelos vossos desafetos, pelos que vos perseguem e caluniam. Então, quando nós oramos pelos nossos desafetos, né, para aquelas pessoas que nos causaram algum desgosto, nós vamos alcançando recursos para nos libertarmos daquela injunção desequilibrada. Então, o perdão é um roteiro luminoso de libertação. E para que consigamos perdoar, devemos orar pelos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Jesus nos orientou para que nós orássemos pelos nossos inimigos. Como seria isso na prática, Marcelo? Olha, Ivone, eu já apliquei isso algumas vezes, né, na minha jornada. O que funciona muito bem, marcarmos um horário diariamente, tomarmos do Evangelho alguma mensagem, lermos aquilo e dedicarmos aquela leitura e a oração subsequente para aquela pessoa que nos está comprometendo o equilíbrio mentalmente ou pela convivência, né? Nos primeiros dias é difícil. Só de lembrar da pessoa, a gente se exalta. Mas a perseverança, o compromisso diário, vai nos proporcionando o alento, a sustentação espiritual vem dos benfeitores e funciona. Já apliquei várias vezes, certamente terei que aplicar outras, mas a maior alegria é um dia a gente perceber que começa a compreender a outra pessoa, apesar dos seus desequilíbrios, assim como nós necessitamos dessa compreensão quando também erramos, né? O que nós poderíamos considerar até uma questão de inteligência, né? O tempo que você fica vinculado, pensando, magoado, você poderia estar com outros pensamentos felizes, alegres, pensando em alguém que você ama, alguém que te ame, né? É uma questão de escolha mesmo. Sim. Como nossa vida é. Exatamente. Feita de escolhas, né? Que façamos as melhores. Que façamos as melhores, nós estaríamos escolhendo o pior lado, né? Como Jesus também já nos orientou. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você no programa. Eu que agradeço. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Este e outros programas já exibidos estão disponíveis também no site amemmaringá.com.br. Muito obrigada a todos e muita paz.